A WWE sempre foi o lar de superstars maiores que a vida. Um lugar onde personagens, histórias e controle precisam estar perfeitamente alinhados. No entanto, nem todo wrestler se encaixa neste sistema rigorosamente regulamentado e familiar. Alguns não são apenas selvagens, não apenas excêntricos, mas simplesmente perigosos demais, imprevisíveis demais para realmente se encaixar. É exatamente sobre essas personalidades que vamos falar hoje. Homens cujo estilo, mentalidade e brutalidade ultrapassaram todos os limites e colocaram a WWE diante de um problema insolúvel. Começaremos pelo top 10 e subiremos passo a passo, até aquele nome que representava o tabu absoluto até mesmo para a WWE. Top 10. Bruiser Brody. Bruiser Brody personificou o caos puro do wrestling profissional como poucos. Com sua aparência selvagem, cabelos indomáveis e aquele olhar ameaçador, ele parecia menos um artista e mais uma força da natureza que poderia sair do controle a qualquer momento. No ringue, Brody não apostava na elegância ou na técnica limpa, mas na violência bruta, na dor e na intimidação. Cada uma de suas ações parecia perigosa. Cada movimento carregava a promessa de escalada. Para muitos fãs, era exatamente isso que atraía, mas para os promotores, era um risco constante. Numa época em que a WWE começou a se desenvolver conscientemente em direção a um produto familiar, Brody simplesmente não se encaixava na imagem. Enquanto personagens coloridos e figuras de heróis claras eram procurados, ele trazia sangue, imprevisibilidade e uma atmosfera de verdadeira ameaça. Suas breves aparições no ambiente da então WWF deixaram poucas marcas, não porque ele fosse irrelevante, mas porque seu estilo intransigente parecia incontrolável. A WWE queria espetáculo e segurança. Brody representava liberdade e destruição. Mas fora desse palco, ele se tornou uma lenda. No Japão, no sul do Japão e em inúmeros territórios, ele lotava arenas apenas com sua presença. Talvez a questão crucial aqui seja: Bruiser Brody precisava da WWE ou ele era imortal justamente porque se recusou a ser domado? Top 9. Necro Butcher. Se há um rosto que encarna a loucura crua do wrestling independente, é Necro Butcher. Com cabelos desgrenhados, um olhar vazio e uma aura de escalada constante, ele entrava no ringue não como um performer, mas como alguém que estava disposto a sacrificar o próprio corpo. Para ele, wrestling não era um jogo, mas um campo de batalha. Vidro, arame farpado e aço não eram adereços, mas ferramentas que deixavam feridas reais e causavam dor verdadeira. O que tornava Necro Butcher tão perturbador era sua decisão consciente de não apenas mostrar a violência, mas de sofrê-la. Ele não desviava de golpes, mas os recebia de frente, deixava cadeiras caírem sobre ele e se levantava coberto de sangue, apenas para atiçar ainda mais a plateia. Essa mistura de destemor e autodestruição fez dele um ícone para os fãs de hardcore, mas um pesadelo para grandes promoções. Em um ambiente como a WWE, onde o sangue é rigorosamente controlado e a segurança é a principal prioridade, sua presença teria sido impensável. É justamente essa incompatibilidade que define seu legado. Necro Butcher pertencia a um lugar onde a dor não era escondida, mas celebrada. Mas não é aqui que a pergunta se impõe. Onde termina a dedicação? E onde começa o ponto em que nem mesmo o wrestling consegue mais impor limites? Top 8. The Sandman. Quando se fala da era de ouro da ECW, o nome The Sandman surge inevitavelmente. Ele nunca foi um prodígio técnico, nem um atleta limpo no sentido clássico, mas foi exatamente isso que o tornou tão perigoso e fascinante ao mesmo tempo. Sua mera aparição era suficiente para fazer uma arena explodir. Caminhando pela multidão, lata de cerveja na mão, o Singapore Cane casualmente no ombro, ele parecia a personificação da rebelião. The Sandman
Era menos um wrestler e mais um símbolo vivo de anarquia e desafio. No ringue, ele vivia do caos e do instinto. Seus combates eram brutos, sem filtro e muitas vezes imprevisíveis. Os golpes não vinham de técnica perfeita, mas de pura raiva e da energia da plateia. Paul Heyman soube magistralmente transformar essas fraquezas em pontos fortes e moldar Sandman em uma figura cult. Na ECW, ele era um herói porque encarnava exatamente o que a liga representava: liberdade, excesso e a sensação de que tudo poderia acontecer a qualquer momento. Mas quando a WWE tentou encaixar esse personagem em um ambiente controlado e familiar, Sandman perdeu exatamente o que o distinguia. Sem música, sem cigarros, sem a sua faceta extrema, ele de repente parecia manso e deslocado. Talvez a questão crucial seja: um personagem pode sobreviver se lhe tirarem a alma? Top 7. Kevin Sullivan. Kevin Sullivan foi uma das poucas figuras no wrestling em que nunca se tinha certeza onde a atuação terminava e a realidade começava. Como The Taskmaster, ele criou uma personalidade sombria, quase perturbadora, que diferia radicalmente de tudo o que o público mainstream conhecia na época. Suas aparições não pareciam entretenimento, mas fragmentos de um filme de terror, carregadas de símbolos ocultos, gestos rituais e uma atmosfera que realmente inquietava muitos espectadores. Enquanto outros wrestlers apostavam na provocação ou rebelião, Sullivan ia um passo além. Ele brincava com o medo, com alusões religiosas e manipulação psicológica. Exatamente isso o tornava fascinante, mas também perigoso para um produto que queria alcançar o maior número possível de pessoas. A WWE, que sempre se viu como um palco familiar, não conseguia controlar, muito menos se responsabilizar por uma figura dessa escuridão. Um personagem que brincava com demônios, possessão e transgressões morais simplesmente não se encaixava nesse perfil. Ironicamente, Sullivan estava à frente de seu tempo. Elementos que mais tarde seriam celebrados em personagens como The Undertaker eram considerados muito extremos nele. Talvez por isso a pergunta se imponha: Kevin Sullivan era realmente muito perigoso para a WWE? Ou a WWE simplesmente ainda não estava pronta para ele? Top 6. James Mitchell. James Mitchell nunca foi alguém que simplesmente ia para o ringue. Ele aparecia. Com um olhar penetrante, voz marcante e uma presença que imediatamente causava desconforto, ele parecia mais um pregador do infortúnio do que um clássico manager de wrestling. Seja como Sinister Minister ou Father James Mitchell, seu papel vivia do medo, de insinuações e de uma aura sombria que se gravava profundamente na memória dos espectadores. Para ele, o medo não era um subproduto, mas o objetivo principal. O que tornava Mitchell tão excepcional era sua forma de usar o microfone. Suas promos eram afiadas, teatrais e muitas vezes sutilmente perturbadoras. Ele brincava com motivos religiosos, condenação e superioridade moral, sem nunca parecer vulgar. Em ligas menores e mais tarde na WCW, essa figura funcionava perfeitamente, porque havia espaço para ambivalência e escuridão. O público ouvia, muitas vezes fascinado, às vezes irritado, mas nunca indiferente. Na WWE, no entanto, esse estilo rapidamente encontrou limites. Um personagem que gera desconforto intencionalmente e trabalha com tons fanáticos não poderia ser encaixado em um conceito estritamente controlado e familiar. Muito intenso, muito perturbador, muito pouco calculável. E é exatamente aqui que surge a pergunta: tudo precisa ser domado para ser aceito pelas massas, ou o wrestling perde parte de sua força nesse processo? Top 5. Atsushi. Onita. Atsushi. Onita, como poucos outros, representa uma forma de wrestling em que dor, sangue e perigo não eram evitados, mas conscientemente procurados. No Japão, ele é considerado o pai do Deathmatch Wrestling, alguém que transformou o ringue em um campo de batalha onde explosões, arame farpado e fogo faziam parte da encenação.
O que para muitos soa inimaginável, tornou-se realidade através de Onita. Ele não retornou após uma grave lesão como um técnico adaptado, mas criou com a FMW um mundo onde a violência extrema era o cerne do espetáculo. Os combates de Onita não eram meras lutas, mas histórias dramáticas. Ele se apresentava frequentemente como um herói sofredor, disposto a sacrificar o próprio corpo para dar ao público algo único. Ataduras, sangue e cicatrizes faziam parte de sua imagem, assim como os aplausos estrondosos dos fãs. Foi exatamente essa disposição para a autodestruição que o tornou um ícone no Japão, muito além do ringue de wrestling. No entanto, em um ambiente como o da WWE, Onita teria sido impensável. Uma liga que evita o sangue e prioriza o controle acima de tudo, nunca teria espaço para arame farpado explosivo e loucura real. Resta, portanto, a pergunta: o legado de Onita é tão grande justamente porque nunca foi domado? Top 4. The Original Sheik. The Original Sheik, Ed Farhat, não era um wrestler comum, mas um precursor de uma violência que superou em muito seu tempo. Já na década de 1960, ele transformou o ringue em um lugar onde a linha entre show e brutalidade real quase desaparecia. Com objetos afiados, ataques sangrentos e uma presença intransigente, ele chocava o público e o atraía magicamente ao mesmo tempo. Seu estilo era bruto, imprevisível e tão intenso que muitos espectadores acreditavam estar testemunhando algo proibido. Foi exatamente aí, no entanto, que residiu o problema para a WWE. Enquanto eles apostavam cedo em um produto controlado e voltado para as massas, o estilo extremo de Sheik não se encaixava em nenhum formato de televisão fixo. Suas aparições esporádicas foram suficientes para deixar claro que essa forma de violência não era sustentável. Em vez de se adaptar, Sheik seguiu seu próprio caminho, moldou cenas locais e criou rivalidades banhadas em sangue que ainda hoje são consideradas lendárias. O que o tornava especial era sua recusa em fazer concessões. Ele nunca diluiu sua persona, mesmo que isso o mantivesse longe do maior mercado. Talvez esse seja o cerne de sua importância. The Original Sheik era muito extremo para a WWE. Ou ele era simplesmente alguém que nunca se deixou dobrar. Top 3. Mick Foley. Hoje, muitos fãs lembram-se de Mick Foley como uma personalidade calorosa, quase excêntrica, como um contador de histórias e uma figura simpática. Mas muito antes de essa imagem surgir, Foley representava uma forma de wrestling que parecia assustadoramente real. Como Cactus Jack, ele entrava no ringue com uma intransigência que calava até os espectadores mais experientes. Arame farpado, pisos de concreto e construções perigosas não eram elementos de show, mas parte de um risco calculado que ele estava disposto a pagar com o próprio corpo. Essa fase o tornou uma lenda do hardcore wrestling. Suas lutas, muitas vezes ao lado de Terry Funk, pareciam menos combates e mais explosões controladas. O preço disso foi alto. Cicatrizes cobriam seu corpo, ossos se quebraram, dentes foram perdidos. Para muitas promoções, era exatamente isso um sinal de alerta. Muito perigo, pouco controle. Quando Foley finalmente chegou à WWE, ele teve que se reinventar, afastando-se da pura brutalidade para personagens mais complexos como Mankind. Mas mesmo ali, a sombra de Cactus Jack permaneceu presente. A violência foi contida, mas nunca esquecida. Talvez por isso a pergunta se imponha: Mick Foley era um risco para a WWE? Ou a prova de que até o caos pode encontrar uma nova forma? Top 2. New Jack. A mera menção do nome New Jack é suficiente para fazer até mesmo os fãs de wrestling de longa data estremecerem. Ele não era apenas um wrestler hardcore, ele era a personificação da perda de controle. Na década de 1990, New Jack entrava no ringue com uma agressão que dificilmente poderia ser distinguida da violência real. Armas para ele não eram adereços, mas meios para um fim. Facas, bastões de beisebol com arame farpado
ou tasers faziam parte de seu arsenal, e o mais assustador era: ele não hesitava em usá-los de verdade. Sua reputação foi marcada por eventos que ecoam até hoje. O infame incidente do Mass Transit, no qual um jovem oponente foi gravemente ferido, mostrou o quão tênue era essa linha entre show e realidade para New Jack. Em vez de remorso, seguiu-se provocação. Em vez de moderação, desprezo aberto por regras e consequências. Combates posteriores também confirmaram esse padrão. Vingança, raiva e motivos pessoais fluíam sem filtro em suas performances, tornando cada encontro imprevisível. Para a WWE, um personagem assim era inimaginável. Uma liga que aposta no controle e na segurança não poderia ter espaço para alguém que conscientemente ultrapassava todos os limites. Resta a pergunta: New Jack era parte de uma forma de arte extrema, ou simplesmente perigoso demais para qualquer palco? Top 1. Abdullah the Butcher. Se há um nome que conecta o wrestling para sempre com a brutalidade crua, é Abdullah the Butcher. Ele não era um técnico, nem um atleta no sentido clássico, mas uma aparição assustadora que, só pela sua presença, causava medo. Sua testa, marcada por incontáveis cortes profundos, contava mais histórias do que qualquer cinturão de título. Abdullah entrava no ringue não para impressionar, mas para chocar. Um simples garfo, na verdade um objeto do cotidiano, tornava-se em sua mão uma arma que garantia sangue e caos. Ao longo de décadas, ele fez dessa brutalidade sua marca registrada. Seja na América do Norte, no Japão ou no Oriente Médio, os fãs lotavam os ginásios para testemunhar essa loucura. Os combates de Abdullah não seguiam uma estrutura clássica, eram confrontos brutos, onde dor e sangue faziam parte da expectativa. Foi justamente essa franqueza que o tornou mundialmente famoso, mas ao mesmo tempo incompatível com a WWE. Uma liga que cultivava controle, segurança e uma imagem familiar não poderia ter espaço para alguém que fez de facas e garfos o símbolo de sua carreira. Assim, a WWE permaneceu sempre fechada para ele. E talvez seja exatamente esse o seu legado. Abdullah the Butcher era tão extremo que nem mesmo o maior palco de wrestling do mundo jamais conseguiu domá-lo. Esses wrestlers nunca foram feitos para serem adaptados. Eles viviam do caos, da dor e de uma intensidade que era demais até para a WWE. Suas carreiras mostram que o wrestling nem sempre é controlável e que algumas lendas permanecem inesquecíveis exatamente por isso. Se você gostou desta viagem pelo lado mais extremo do wrestling, deixe um like, assine o canal e escreva nos comentários qual nome mais te chocou.